Então, elevemos nossos pensamentos ao mais alto, agradecendo o Mestre Jesus por esses momentos em que estaremos juntos, estudando, agradecendo os companheiros espirituais que nos têm auxiliado, têm nos direcionado, e principalmente a André Luiz, nesta noite que estudamos um livro atribuído a ele. Agradecemos, Mestre, e lhe rogamos o teu amparo para o nosso estudo, para a compreensão do estudo. Rogamos, Mestre Jesus, o teu amparo de uma maneira geral a todos os nossos irmãos da terra, que todos esses companheiros de jornada, irmãos de jornada, possam receber nesses instantes aquilo que de melhor nós podemos oferecer. Que essas benesses de amor, Senhor, seja levado a todos aqueles que mais necessitarem, e que tua paz esteja com todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a Laide pela prece, obrigado a todos pela presença e mais um estudo do tema sobre a mediunidade, né, que a gente tem todas as quartas-feiras aqui no Centro Espírita Luz e Caridade de Tubi. Hoje, dando sequência ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos, né? Hoje nós vamos iniciar a segunda parte do livro, o primeiro capítulo da segunda parte do livro. Quem vai falar é o Virgílio, vai falar sobre alimentação dos desencarnados. Então, Virgílio, está com você. Então, eu quero propor a vocês o seguinte: nós poderíamos ir interagindo desde o início, porque o assunto ele é muito interessante. É um assunto que, a princípio, acreditamos que ele poderia ser desenvolvido num único dia. E realmente pode e vai ser. Mas à medida que nós fomos lendo, pesquisando e vendo algumas referências, vídeos, nós percebemos que é um assunto que pode se desdobrar em quantos dias a gente quiser. Então, como nós temos um grupo de pessoas estudiosas e que poderiam todos participar. Se forem participando ao longo da exposição, fica mais fácil. Por exemplo, Allan Kardec, André Luiz, ele dedica poucas páginas para o item alimentação dos desencarnados. Só isso em Evolução em Dois Mundos. Só que ao longo dos livros da vida no mundo espiritual, ele fala muito sobre o assunto. Ele fala muito demais. Então, se tivéssemos, né, mais tempo, poderíamos ter trazido muitas referências sobre essa questão da alimentação que ele nos traz. Logicamente que todos vocês têm alguma história e vão se lembrar à medida que a gente for desenvolvendo. Então, se puderem fazer as colocações, seria muito oportuno, né? Por exemplo, num dos livros, parece-me que missionários, eles vão atender a um apelo de uma pessoa e o marido havia, assim, né, desaparecido, então a família tem a sua súplica, pede, né, a intervenção espiritual para que ele fosse, né, digamos, encontrado e assistido, e essa prece ela é atendida, os espíritos vão, André Luiz vai, para poder conhecer o lar, saber o que está acontecendo, porque receberam apenas a prece. E um dos aspectos que André Luiz observa é que sobre o fogão, sobre as comidas, haviam ali muitos espíritos se valendo, né, daquele ambiente, daquele odor, daquele clima. Então, eu queria, se possível, que vocês fossem interagindo, além de aspectos ligados ali à questão, à estrutura celular, né, questão biológica também, né? As nossas especialistas aí vão poder dar uma boa contribuição, tá bom? Então, vamos lá. Ô, Virgílio, Tudo bem, Diogo? Ó, Fala, Diogo, Virgílio. Boa noite, tudo Santa, bem, e você? Santa, Santa Cruz das Palmeiras, advogado em Santa Cruz das Palmeiras. Então,
Você é mineiro também, né, Diogo? Mas de alimento eu não entendo, não. Não, mineiro. Ah, O sou mineiro. Ederson Pensei que manda você que ia falar se eu é entendo. De mineiro, né? alimento eu não Não, é entendo, porque não. Não vou no poder começo nós opinar. falávamos aqui que Minas Gerais realmente está em maioria. Mas é só um É. detalhe que não tem realmente importância, lógico. João, então vamos lá de share. Vamos clicar na página. Share de novo. Ah, não, aqui. E, tudo bem. Tá indo? Tá chegando. Chegou, né? Agora sim. Beleza. Bom, então vamos lá. Nós vamos para a segunda parte, capítulo 1, alimentação dos... Esse negócio. Não. Alimentação dos desencarnados. Aliás, toda a parte 2 elas são interessantíssimas, né? Ele vai abordar assuntos assim muito variados. Então, lembrando que esse livro tem 66 anos, né? O João tinha aí um aninho quando esse livro foi editado, para a gente ter uma ideia 67, hein? de 67. tempo. Então, vamos lá. A pergunta que é, digamos, o carro-chefe aí desse capítulo é essa pergunta que é proposta para André Luiz: como se verifica a alimentação dos desencarnados? E aí ele vai dizer, né, que encarecendo a importância da respiração, ou destacando a importância da respiração no sustento do corpo espiritual, basta lembrar a hematose no corpo físico. Então ele já começa respondendo a questão da alimentação, dizendo o seguinte, que a respiração ela é fundamental na sustentação do corpo espiritual, né? Como se ele já entrasse num outro viés do assunto proposto. E ele vai fazer, como ele faz nesse livro todo, ele faz sempre referências a determinadas situações que, por analogia, ele acaba ministrando seu ensinamento sobre o tema que ele desenvolve. Então, ele vai dizer o seguinte: basta lembrar a hematose no corpo físico, através da qual acontece o intercâmbio gasoso que vai se efetuar com segurança através dos alvéolos pulmonares, nos quais os gases se transferem do meio exterior para o meio interno, e vice-versa, atendendo aos conceitos de assimilação, desassimilação de várias atividades químicas no campo orgânico. Então, esse primeiro parágrafo dele nós já temos que parar, realmente pensar, organizar as ideias para ver o que ele está nos falando. De cara, ele fala da importância da alimentação para o perispírito. E aí ele vai fazer uma referência com a hematose. E aí nós trouxemos alguns detalhes sobre a hematose para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, a hematose é o nome dado às trocas gasosas que vão ocorrer nas superfícies respiratórias de todos os seres vivos. No caso dos seres humanos, ela vai ocorrer nos pulmões, nos alvéolos pulmonares. Então, nós temos aí um desenhinho que vai mostrar um detalhe dos alvéolos pulmonares, né? Umas estruturas minúsculas, pequenas, né? Bexiguinhas, por onde o ar vai entrar. Depois existe ali um vaso capilar, naturalmente muito fininho, diante desse alvéolo, dessa pequena estrutura esférica, e ali nós observamos, pelo desenho, que vai entrar o oxigênio, o O2 vai sair o anidrido carbônico, que é o dióxido de carbono, o gás carbônico, o CO2. Ele está mostrando ali o glóbulo vermelho, que a princípio está trazendo o CO2, e depois o glóbulo vermelho vai saindo ali com o oxigênio, né? Nós temos as nossas artérias no corpo, por onde vai passar o sangue arterial, e temos as veias, né, por onde será trazido até o pulmão o sangue venoso. Então, é essa coisa, né, que acontece sem que nós tenhamos a menor ideia, sem que nós tenhamos a menor
noção do que efetivamente ocorre a todo instante. E, naturalmente, que nós vamos observar que o perispírito, a estrutura perispiritual, tem uma ação no equilíbrio de todo o nosso organismo. Então, nos alvéolos vai acontecer a remoção do gás carbônico, a incorporação do oxigênio e essa transformação do sangue venoso em arterial. Após esse fenômeno chamado hematose, que é essa troca, aí o sangue vai para o coração e essa bomba fantástica vai irrigar trilhões de células do nosso organismo. Então, é uma complexidade que nós não temos ideia, né? Nós lemos um pequeno texto e achamos que não, nós não temos, né? Quem tem alguma ideia sobre isso é efetivamente aqueles que são da área, que realmente estudam e que têm essa, essa visão que ainda não é uma visão total, né? Quando nós vemos determinadas áreas do conhecimento humano, né, como a engenharia, por exemplo, que é a minha área, nós vemos que é um plano macro. A engenharia está em tudo, tudo que a gente imagina tem engenharia. Agora, quando nós falamos, né, por exemplo, nas ciências médicas, nós temos um corpo pequeno, restrito, diante dessa grandeza, entre aspas, que seria a engenharia. Só que esse corpo, ele é ele é de dimensões infinitas em termos das suas particularidades. Isso se referindo a um corpo físico. Então, quando nós adentramos a esse campo que o Espiritismo nos mostra, do comando desse organismo por uma estrutura perispiritual que está sob o comando da mente, aí então nós entramos num campo que nós não temos realmente dimensão. Então, tudo isso é muito interessante, fantástico, e isso chama-se também espiritismo. Então vamos em frente. Aqui nós temos ainda a mesma figura e André Luiz ele fala, o oxigênio que alcança os tecidos, ele vai entrar em combinação com determinados elementos, ele não diz quais são esses elementos, né? Dando em resultado o anidrido carbônico, que é o mesmo CO2, e água com produção de energia destinada à manutenção das províncias somáticas. Enfim, é uma pequena frase que daria ensejo a grandes dissertações sobre o assunto. Então, lembrando que o anidrido carbônico, mais conhecido como dióxido de carbono, é um gás incolor, inodoro, não inflamável, tem suas particularidades e é um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa, né? Por esse grande problema que nós temos ligados à camada de ozônio. Então, só o nosso ato de respirar, nós já agredimos o nosso meio ambiente, né? Ô, Virgílio, Estudando a respiração, diz André Luiz, a Virgílio, respiração... Oi? o Alguém Márcio, falou? o Márcio levantou a mão. Oi, Márcio. Pois não, fica à vontade. Ô, Virgílio, então, você está falando alimentação dos desencarnados, né? Mas até agora ele falou da questão do perispírito quando o espírito está encarnado, não é? É isso. Sim. Márcio, digamos, dois terços desse capítulo, ele só fala, ele começa falando sobre o mecanismo da alimentação do encarnado, que é o campo Ah, tá bom. de analogia que ele vai estruturando para falar no final sobre a alimentação Ah, do encarnado, né? beleza. Obrigado. Então, estudando a respiração celular, encontraremos junto aos próprios arrais da ciência humana exatamente o que você observou. Ele está falando dos encarnados. Problemas somente equacionáveis com ingerência automática do corpo espiritual nas funções do veículo físico. Então, olha só, na verdade, ele está falando do corpo físico, mas já estabelecendo uma relação do corpo físico com o perispírito, porque o que que ele está falando aqui, né? Que quando os pesquisadores estudam a questão da respiração celular, junto no campo da ciência, né? Ele vai dizer problemas somente equacionáveis com a ingerência automática do corpo espiritual, ou seja, o corpo espiritual
involuntariamente ele exerce uma influência sobre esses mecanismos celulares que são observados pelos pesquisadores, estudiosos, cientistas. Porque os fenômenos que lhes são consequentes se graduam em tantas fases diversas que o fisiologista, sem noções do espírito, abordá-los-á sempre com a perplexidade de quem atinge o insolúvel. Então, isso é muito comum, né? Que a Cláudia que o diga, que nesse campo da medicina, muitos dos fenômenos e das questões observadas, elas não apresentam uma explicação, digamos, totalmente sob o domínio da ciência. Não é isso, Cláudia? Tem. Sai da parte técnica, né? Por exemplo, E- eu observo muitas bulas de remédio que na própria bula está escrito para que é o remédio, mas que não está bem explicado esse mecanismo ainda. Sim, até Por porque que a substância que adentra um corpo humano vai depender da individualidade daquele corpo, né? A medicação, é, a gente vê muito isso em homeopatia, né? Diferente da alopatia, que todo mundo entra no pronto-socorro com febre, o médico distribui dipirona para todo mundo. A febre abaixa? Abaixa, mas de formas diferentes em determinadas pessoas. Uma a temperatura baixa muito, a outra demora a baixar, a outra é, tem mal-estar, até falam que a dipirona baixa pressão, e etc, e etc. Né? Então depende da individualidade. Na homeopatia, a medicação não é para a doença, e sim para o indivíduo doente. Por essa particularidade que cada um tem. Ou seja, como o André Luiz fala, que o perispírito está na base dessa regulação orgânica, logicamente que a homeopatia deve ter uma identidade bem mais definida Sim, com o perispírito, né? sim. Muito bem, então vamos lá. Mais alguém, pessoal? Então vamos. Continua André Luiz. Sabemos que para a subsistência do corpo físico é imprescindível a constante permuta de substâncias com incessante transformação de energia, ou seja, o nosso organismo, ele não assimila o que nós comemos, né? O que nós comemos, ele não vai assimilar, ele vai assimilar os princípios, os elementos, né? É, 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 os produtos, né? Digamos, químicos, essa química que faz parte, e através dessa indústria que são as células, vai haver a geração da energia que nós precisamos, né? Então, digamos, a parte física do alimento, ela não é absorvida, ela é excretada. E diga-se de passagem que o órgão mais voraz é o cérebro, que consome cerca de 20% de toda a energia que nós nos alimentamos. Substância e energia se conjugam para fornecer ao carro fisiológico os recursos necessários ao crescimento ou à reprodução do contínuo desgaste, produzindo a força indispensável à existência e os recursos reguladores do metabolismo. Então, nosso metabolismo é outra coisa extremamente complexa. Aí eu quis trazer algo para a gente poder ter uma ideia, né, dessa ação metabólica. Então, eu encontrei isso aqui, metabolismo energético, né? É um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro do organismo, liberando energia. Então, existe esse conceito do metabolismo energético. E encontrei um outro que já é mais conhecido pelos leigos. E aí nós temos as seguintes informações, que o metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorre nos seres vivos, em que a matéria e a energia são usadas e transformadas. Então, nós vamos ter sempre a matéria, né, e vamos ter essa
geração de energia. É como se as nossas células fossem verdadeiros, tem um nome, ou verdadeiras fábricas, né, de energia para o corpo. Aí nós temos Usina, alguns. Oi? usina, usina. É, a palavra é exatamente essa. Elas são verdadeiras usinas, né? Imagina, né? Entra aquele material, né, nuclear e sai a energia elétrica. Entra água numa turbina, sai energia elétrica. Então, são esses processos que vai gerar a energia que nós precisamos. Então, a célula é efetivamente essa usina. Então, são trilhões, né, de células especializadas, né, cada uma com aquela estrutura do órgão que pertence, para manter em funcionamento e em harmonia com o conjunto. Ô, Virgílio, Nós temos vários sais minerais envolvidos, como o nitrogênio, que tem funções específicas, olha lá, formação de proteínas e ácidos nucleicos. Temos o fósforo, que vai agir junto aos ossos, o dente, também produção de energia, e por aí vai. Sódio, potássio, cálcio, ferro, iodo. E aí nós temos a tabela periódica todinha lá à nossa disposição. Nós temos os conceitos de anabolismo e de catabolismo, né? Cada um representando uma síntese de novas substâncias, outros a degradação de moléculas. Temos várias substâncias orgânicas, temos inorgânicas, temos aí a água nesse contexto metabólico, enfim, né? Nós temos esse grande universo. Lembrando que quando falamos sobre metabolismo, nós envolvemos todos os seres vivos, inclusive as plantas. E as plantas, elas ainda são mágicas, né? Porque elas conseguem reciclar o CO2 através do processo da fotossíntese, né? Então, é algo muito bonito. Quando nós vemos algum documentário que mostra, né, que essa energia do sol, ela chega até nós através das plantas, aí nós vemos como que o universo é inteligentemente estruturado, ô, Virgílio, né? Não dá. Oi. deixa eu fazer uma pergunta aqui. O metabolismo está para os animais assim como a fotossíntese para os vegetais? Oi, Vênia Prada. Pode responder isso? Abre o Abre o microfone. microfone. Os vegetais também têm o seu metabolismo. É uma Ah, característica deles de fazer a fotossíntese, mas é outra coisa. O metabolismo deles envolve a fotossíntese, mas eles têm outras coisas. Por exemplo, eles absorvem açúcar, eles precisam de energia, precisam de água. o Então, não metabolismo, é metabolismo é uma espécie de reação química que ocorre, uma espécie de laboratório que tem no corpo. exatamente. Todo ser vivo tem o seu metabolismo, todo ser É. vivo. E esse Agora, metabolismo promove as transformações e a geração de energia para o corpo. outra Isso pergunta mesmo. que eu tenho é, por exemplo, quando você está mostrando aqui nesse slide, Virgílio, Ah. uma informação totalmente da ciência material, certo? Que é o que André Luiz está abordando Tá. nessa primeira parte. A pergunta é a seguinte: quando fala em termos da ciência material, energia, o que é a energia? É é uma matéria? É o quê? Ah, João, essa pergunta Eu acho É é que um uma pergunta pro, combustível, não é? muito interessante. Fala, Não é um para, Cláudio. combustível? pois é, Oi? eu acho que Essa energia não é um combustível que vem a ser matéria, os elementos, Nesse é, caso é, específico, sim. sim, né? É. para o É um perispírito, fluido, né? para o Sim. perispírito seria o fluido vital? Ah, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. É, o fluido Porque vital esse processo. Pois não, Verna, fala. o fluido vital carrega a energia, né? E através desse processo metabólico, nós assimilamos o fluido vital através dele. E ele vai falar É, mais à frente que o nosso principal alimento é a respiração. E é pela respiração, com certeza, que essa maior parcela de fluido vital chega até nós.
Até Com porque o certeza. perispírito é semimaterial, né? Então também tem essa participação dos elementos, né? Tanto É. tem que quando vai para outro planeta, tem aquele estágio para adequar o perispírito aos elementos daquele outro planeta, não é? Materiais daquele outro planeta, Mas é. não é? E, É. A questão que o João perguntou, o metabolismo é um processo que acontece em todos os seres. A fotossíntese é um processo metabólico das plantas. é, correto. E o... Bom, vamos lá então. Me fugiu o que eu ia falar. Muito bem. O alimento comum ao corpo carnal, olha aí, Márcio, como que ele vai construindo a base desse capítulo ainda, né? Explorando o nosso corpo físico. O alimento comum ao corpo carnal experimenta, de início, a digestão, pela qual os elementos coloidais indifusíveis se transubstanciam, ou seja, se transformam em elementos cristalóides difusíveis, convertendo-se ainda as matérias complexas em matérias mais simples, acessíveis à absorção, a que se sucede a circulação dos valores nutrientes suscetíveis de aproveitamento pelos tecidos, seja em regime de aplicação imediata, seja no de reserva, destinando-se os resíduos à expulsão natural. Então, é por isso que a pessoa pega esse livro, lê o primeiro parágrafo e fecha o livro, né? Porque é um conjunto de informações, digamos, muito intensa, e embora ele se utilize das palavras mais simples, mas não tem como, né, ele abdicar do mínimo que dê uma estrutura científica à obra. Por quê? Porque esse livro, ele não é um livro apreciado só por espíritas, né? Ele é um livro apreciado, né, pelas pessoas em geral, e ele carrega o quê? Ele carrega o selo de uma obra espírita. Então, a questão espírita ela é muito importante, né? Então, ninguém pode pegar um livro espírita, né, e desqualificá-lo. Então, nós observamos que quando os espíritos responsáveis escrevem uma obra, eles consideram a imagem da doutrina através dessa obra. Então, vamos lá, né? Com relação a esses elementos coloidais, nós vamos ver essa questão do coloide, né? Essas estruturas coloidais, a princípio, nos dá a impressão de que trata-se de um meio totalmente homogêneo, mas eles não são, né? Por quê? Porque quando você submete esse meio a um microscópio mais avançado, a um processo de sedimentação, nós vamos observar que existe uma outra fase que realmente ela não se dissolveu. E o grande problema, por exemplo, no tratamento de água são as partículas coloidais. Por quê? Porque pega-se a água do rio, promove-se a sua coagulação, ou seja, as partículas suspensas, elas são agrupadas, elas ficam pesadas, vão para o fundo. É o princípio de se limpar uma piscina, inclusive. De repente, a água está limpinha. Só que as partículas coloidais, elas são de natureza microscópica, mas ela se mantém na suspensão por um carregamento elétrico, então acaba sendo uma, uma questão problemática até. Então, a princípio, os coloides, eles apresentam essa estrutura, e quando eles falam em elementos coloidais indifusíveis, né, para elementos cristalóides Dois aí. difusíveis, ele está falando da estrutura desses elementos que são submetidos à digestão, né, para que eles sejam assimilados pelo organismo, tá? Que é essa transformação das matérias mais complexas em mais simples, a fim de que elas sejam absorvidas pelo nosso organismo, né? Então, ele está se referindo a todo esse mecanismo, a esse processo. E aí ele fala, né? A circulação de valores nutrientes suscetíveis de aproveitamento pelos tecidos, em regime de aplicação imediata, tipo assim, né? Estamos desvitalizados, né?
ou aquela expressão que a gente sempre ouve, né? Estou hoje a pó de traque. Aí o que que vai acontecer? Nós nos alimentamos, né? Nós repousamos, vai haver uma assimilação imediata desses elementos que se transformam em energia, e às vezes nós até engordamos um pouco, né? Quando existe aí uma reserva, e também existe aquela parte que será expulsa naturalmente, né, pelos emuctórios normais em que ele se refere. Então, André Luiz está detalhando de uma forma simples, mas nos deixando ligados a essa questão vinculada ao corpo físico. Aqui é um exemplo de uma estrutura coloidal. A princípio, nós achamos que trata-se de uma solução, de uma dissolução, de uma mistura homogênea, mas acaba muitas vezes não sendo. A ciência terrena, diz André Luiz, não desconhece que o metabolismo guarda tendência de manter-se em estabilidade constante, né? Isso eu queria que as nossas universitárias enriquecessem depois que eu ler o trecho. Ele fala assim: a ciência terrena não desconhece que o metabolismo guarda a tendência de manter-se em estabilidade constante, tanto assim que reconhecidamente a despesa de, a despesa de oxigênio Que linda. e o teor de glicemia em jejum revelam quase nenhuma diferença de dia para dia. Você consegue explicar isso aí, Cláudio? Vai chegar uma galera aí, não me vende? A questão é a homeostase que o corpo tem, que é a manutenção desse equilíbrio, né, em situação normal. E aí, até quando você numa situação, vamos colocar aí, você foi numa festa, se entupiu de doce. Se você tiver uma boa saúde física, o seu próprio organismo consegue resolver essa questão num espaço de tempo razoável. Mas quando a coisa começa a se repetir, aí vem o quadro da doença. Mas o corpo, ele tem uma alta capacidade de vamos botar assim, de se consertar, né? Tem É, um controle dentro da sua homeostase de resolver os problemas que vão aparecendo. esse mecanismo é natural, né? É natural, essa E agora, estabilidade constante aí. a gente sabe que o perispírito atua, né, sobre esse Sim, mecanismo. com certeza. Ele vai E falar aqui, ó. Ah lá, olha só. É que o corpo espiritual, olha como que ele complementa. Comandando o corpo físico, sana espontaneamente, quando harmonizado em suas próprias funções, todos os desequilíbrios acidentais nos processos metabólicos, presidindo as reações do campo nutritivo comum. Olha que coisa muito interessante que ele nos fala, né? Então, esses processos em que o organismo mantém o seu equilíbrio, essa capacidade de se autorregenerar que você falou, ela está totalmente vinculada ao corpo espiritual, né? aí E você olha que vê, ele não abordou a mente ainda, né? Porque é- a mente é- é que, na é- verdade, está no comando, né? e aí você vê que ele coloca bem claramente aqui os desequilíbrios acidentais. É, correto. Ou seja, não se instalou aquele processo patológico ainda, né? Exatamente. Tudo bem, mais alguém? Então vamos. Ainda o corpo físico, diz André Luiz, não ignoramos desse modo que desde a experiência carnal o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume, que é o alimento denso, né, que é a comida, o arroz e feijão, simplesmente como um recurso complementar de fornecimento plástico e energético para o setor das calorias necessárias à massa corpórea e à distribuição dos potenciais de força
nos variados departamentos orgânicos. Então, ele deixa claro, né, que esse alimento que ele chama de alimento de volume, que é um alimento denso, ele tem suas aplicações muito específicas, né? Olha lá, ele fala, é um recurso complementar, vai fornecer elementos plásticos e energéticos para o setor das calorias necessárias à nossa massa corpórea e também a distribuição dos potenciais de força nos variados departamentos orgânicos. Então, o alimento físico tem a sua função específica, mas se a gente observar no curso de uma existência inteira, realmente o que prevalece mais é o alimento através da respiração. Que coisa incrível, né? Incrível. A gente toma um café da manhã, almoça e depois come alguma coisa e dorme. Ou seja, ingerimos aí alimentos de volume. Agora, durante as 24 horas do dia, nós respiramos, né? Até porque, Virgílio, a gente pode ficar 2, 3 dias sem comer, mas a gente não fica sem, se parar de respirar, se o ar Mais, acabar, mais de 3 minutos, né? acabou. Muito bem. Agora ele entra na questão espiritual, né? Abandonado o envoltório físico, ou seja, esse corpo de que ele falou até agora, né? Uma vez a, advindo a morte biológica, então abandonando o envoltório físico na desencarnação, se o perispírito está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. Então, o que ele fala aqui? Fala o seguinte, olha, o corpo morre, né? Biologicamente ele se aniquila, o espírito vai, o perispírito vai descolar dele, descolar. Agora, o espírito que comanda esse corpo perispiritual, né? Aí ele fala sobrevém ao espírito, ele já se refere ao ser inteligente que comanda esse corpo espiritual, vem a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. Então, por isso que André Luiz fala que cerca de 80% das pessoas, quando desencarnam, elas ainda se mantêm atrelados ao plano físico, né? Que é o plano que lhe fornece energia. E quando não supera essa dependência, né? Essa ligação ao preço do próprio esforço, ou seja, nós temos que entender que vamos ter que nos esforçar no autorreajustamento, aí nós provocamos o fenômeno da simbiose psíquica, que leva a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Então, na verdade, é o processo obsessivo desde o início já, dessa dependência, né? A obsessão espetacular a que ele se refere já é um processo mais avançado, processo, né, de subjugação mesmo, né? Como a gente vê nas obras de André Luiz, do espírito, a hora que ele quer beber, ele se aproxima do encarnado, o encarnado bebe e ele absorve, né, toda aquela, aquela energia, aqueles fluidos que vai satisfazê-lo. Então, esse é um texto muito interessante, que ele começa falando sobre o corpo espiritual. Alguém quer fazer alguma colocação sobre isso? Então, vamos. Na maioria das vezes, agora falando sobre a questão espiritual, na maioria das vezes, os desencarnados, em crise dessa ordem, ou seja, não conseguem se ajustar de pronto a sua condição espiritual, são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da terra, porém fluídica, recebendo-a em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor
e tanto mais leve quanto maior se evidencie o enobrecimento da alma, porquanto, pela difusão cutânea, ou seja, pela assimilação pela pele, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimio-eletromagnéticas, auridas com o reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Olha só que frase simplesmente espetacular. O microfone, professora. Clica aí. Apareceu? Agora Olha, sim, pode falar. você está falando da resistência dos desencarnados e se adaptar a uma alimentação mais leve, né? É, Isso está no nosso lar. André sim, Luiz lembra bem um dia que ele lembrado. estava conversando com Lísias, com aquele Sim, enfermeiro, e ele perguntou essa coisa da adaptação, como é que se faz, que ele mesmo estava achando difícil. Aí o Lísias contou, e eu coloco isso, pode ver nesse meu livro Animais na Escola Evolutiva, Virgílio, que você tem, sim. começa na página 234. Então, o Repete a Lísias página. conta, Repete a página. página 234 do meu livro novo aí, Animais na Escola Tá, dois, três, Evolutiva, quatro. 234. Então, resumindo, o Lísias fala assim, que durante um século, imagina, durante 100 anos, o governador do nosso lar, os governadores lá, lutaram com esse problema. E o pessoal fazia o seguinte, como tem, por exemplo, em clínica de spa, que o pessoal aqui manda comprar pizza escondido, o pessoal lá fazia uma coisa parecida. Meu Deus. Tinha os alimentos clandestinos. Então, Aquilo virou uma coisa tão difícil que então o governador mandou fechar todo o nosso lar, teve um policiamento rigoroso e nem todos os ministérios aderiram à proposta de alimentação mais leve. sim, E aí demorou ainda mais 50 anos para conseguir se estabelecer lá uma alimentação que fosse assim mais adequada, né? Então sim. você veja como esse problema da pessoa que está acostumada com um determinado tipo de alimentação, por exemplo, alimentação carnívora com muita gordura e tal, para ela deixar e se adaptar a isso aí é muito difícil mesmo. Então, isso está no nosso lar e eu acabei pondo aqui toda essa conversa do Lídia com o André Luiz sobre isso, viu? Então, e o que me surpreendeu Então, mais, que é, o pessoal que mais reagiu foi o pessoal da matemática, o pessoal das ciências exatas, né? É o é pessoal que mais argumentava, que fazia laudos. Ministério do Esclarecimento, né? Sim, Foi, é o pessoal que mais reagiu, né? é. Interessantíssimo isso. Alguma colocação, Cláudio? Não, é ver a questão eu achei interessante a questão da porosidade do Sim, perispírito, né? E é sim. através dessa porosidade que acontece a nutrição Cutânea. né? Deixa eu ler mais uma vez o conjunto todo, que é muito interessante. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem, ou seja, não conseguem se adaptar à alimentação espiritual assim que desencarnam, são conduzidos pelos agentes da bondade divina ao centro de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da terra, porém fluídica, recebendo-a
em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância, pessoal das esferas superiores agora, é tanto menor e tanto mais leve quanto maior se evidencie o enobrecimento da alma. Porquanto, pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimioeletromagnéticas, hauridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor. Olha só, né? Eles se alimentam do sentimento também, com que os seres se sustentam entre si, né? Então é por isso que quando as pessoas, né, estão naquela fase, né, aguda do relacionamento, do amor, da paixão, né, esquece de comer. Até os animais, né? Tanto que eles perdem muita massa por conta disso, né? É, sério. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas, trocadas entre aqueles que se amam, Ivênia Prado. Ah, sim. Estou até imaginando o que você está pensando, mas não vamos entrar no assunto agora, não. Então, vamos lá. Essa alimentação, Acho bom mesmo. essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que por ela se origina a ideal euforia orgânica e mental da Olha, personalidade. Mas que coisa bonita, hein? Daí porque bom, toda criatura tem necessidade de amar e receber amor para que se lhe mantenha o equilíbrio geral, né? É, é, o João que o diga também, né? O João, olha, com a vasta experiência do João, por isso que ele tem essa saúde de ferro aí. Ah, ô Virgílio, De esse- qualquer modo, de qualquer modo, porém, o corpo espiritual, com alguma provisão de substância específica, ou simplesmente sem ela, quando já consiga valer-se apenas da difusão cutânea, né, assimilação pela pele, para refazer seus potenciais energéticos, conta com os processos da assimilação e da desassimilação dos recursos que lhe são peculiares, não prescindindo do trabalho de exsudação dos resíduos, ou seja, o suor, ele é um elemento ainda fundamental para o equilíbrio orgânico, né, pelo espírito. ô Virgílio, Oi, João. essa alimentação do perispírito, que ele chama de cutânea, pelo jeito, não é pela boca, né? É pela pele, né? Por isso que ele fala da porosidade do perispírito, né? Mas para o espírito evoluído, porque aquele que não, que ainda está ligado Ah, tem que, sim, né? sim, 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 exatamente. Nós somos bombardeados por raios vindo do espaço, né? O Sol, outros planetas, cometas. Eu tive vendo esses dias. Isso é que a ciência consegue identificar, né? Então, é uma quantidade também enorme de energias. Mas E essas energias são filtradas pela atmosfera. só, E, inclusive, a famosa camada de ozônio, né, é uma camada que filtra também as energias para que a vida possa acontecer aqui no planeta. Tanto a vida vegetal quanto a vida animal, ela se sustenta da ação do Sol por esse filtro, ou seja, a luz solar, né, ela é tão poderosa que nós precisamos só de uma parte dela. E quando a vida começou a se desenvolver, porque durante muitos milhões de anos a vida ela era invisível, ela se desenvolvia apenas no campo microscópico, aqui no planeta, e ainda mesmo assim sob a proteção das águas dos oceanos, porque não havia camada de ozônio. Então, segundo os dados científicos, a vida saiu da água, né? Os primeiros anfíbios surgiram
há 350 milhões de anos, 380 milhões de anos por aí, quando se formou a camada de ozônio. Então, a energia cósmica que também nos atinge, ela é fantástica. Só complementando a minha pergunta, Deixa eu Virgílio, voltar. Pois não, João. é, se nós não, se o perispírito não se alimenta através da boca, cutânea, né, pelos poros, pela pele, Ah. então eu acredito que o processo digestivo do perispírito é totalmente diferente, né? Não, João, olha só, o perispírito, né, também as pessoas se alimentam, né, pela boca, também, perispiritualmente, sim, né? Sim, sim. Por exemplo, essa colocação que a Evelha fez sobre alimentação em nosso lar. Eles não suprimiram a alimentação, eles apenas adotaram uma alimentação mais leve. Então, essa alimentação ela é uma realidade. Então, perispiritualmente, nós também nos alimentamos pela boca. E é o que ele fala aqui, as entidades superiores, né, é que vão se alimentando cada vez mais, né, por essa condição cutânea, né, pela epiderme, e também, né, pelos sentimentos do amor, do trabalho, né, a própria mente, né? Então, a gente observa que é um processo da a respiração, tanto que ele começa o capítulo falando da importância da respiração para o perispírito, né? Certo? Tudo bem, Exatamente. João? Então, vamos lá. De qualquer modo, porém, o corpo espiritual, com alguma provisão de substância específica ou simplesmente sem ela, quando já consiga valer-se apenas da difusão cutânea para refazer seus potenciais energéticos, conta com os processos da assimilação e da desassimilação, os recursos que lhe são peculiares, não prescindindo do trabalho de exsudação dos resíduos. Pela epiderme ou pelos hemoctórios normais. Peraí, deixa eu pegar o fio da meada ali. Tá, é uma vírgula. Então, ele fala, né, sobre essa condição da alimentação do corpo espiritual, né? Ele fala quando o espírito já consegue se valer apenas da difusão cutânea, né, para refazer seus potenciais energéticos. Aí, nesse caso, ele vai contar com o processo da assimilação e da desassimilação dos recursos que lhe são peculiares. Entretanto, né, ainda existe o processo da exsudação dos resíduos pela epiderme ou pelos hemoctórios normais. Então, urina, fezes, suor, logicamente que urina e fezes não é como na condição de encarnado. É É, compatível com a alimentação que o espírito ele terá, né? Compreendendo-se, no entanto, que pela harmonia de nível nas operações nutritivas e pela essencialização dos elementos absorvidos, não existem para o veículo psicossomático, para o perispírito, determinados excessos e inconveniências dos sólidos e líquidos do excreta comum, né? Então, é lógico que por essas vias existe o fenômeno da excreção, mas compatível com a organização perispiritual, né? E aí Uhum. encerramos então. Isso foi uma psicografia do dia 16 de abril de 1958. E Bom, esses aí, Virgílio, é os que ainda se alimentam, né? Aqueles que sim. se alimentam dos alimentos leves aqui, né? Que a gente não faz ideia como seja isso aí. Agora, os espíritos superiores não vai ter isso, né? Porque Ah, eles se não. alimentam de raios vitalizantes, do reservatório da natureza e do amor, é, não, É um não é processo, né? excreção, É um não é processo, excreção, né? é um outro Bem processo. gradativo. E quando a O, gente fala superior, é superior, né? Aquilo que é, a gente nem entende direito. a Porque, questão quando a nossa gente é diz começar a aqui, se preocupar em dimensão, Ed, quando a gente for encarnar, porque nos livros de André Luiz, não sei se você está lembrado, Ed, André Luiz, ele vai no velório para poder dar sustentação ali ao espírito,
e ele pergunta para o espírito se ele está com fome. Vocês se lembram disso? O espírito diz que está com muita fome. Isso eu não estou lembrada. E olha que já é um espírito ali, né? Que já mereceu essa assistência. Eu não sei se é o Voltaire, irmão Jacó, ou se é É, um deve ser, viu? espírito Deve ser o irmão do André Jacó. Luiz. Mas ele faz essa pergunta. Então, são Virgílio, muitas informações que ele tem. Virgílio, Márcio. Oi, É, Márcio. agora sim, eu entendi da seguinte forma, né? Como vocês já falaram, mas eu vou tentar dizer como eu entendi para vocês me corrigirem onde eu estiver errado. Ele começou falando pela respiração, justamente porque através da troca de energia com o plano espiritual que ocorre a alimentação do perispírito. Aqueles que são inferiores como nós vão precisar ainda de um caldinho fluídico, tipo uma canja, assim, né? Um Não, não, caldinho. não. Não, Nada de canja, não, João. A alimentação, não, você não viu? A alimentação que é mantida para os desencarnados que ainda estão renitentes na alimentação do corpo, não. O que eu falei. ela tem os mesmos elementos, mas sob forma fluídica. Não, Está eu sei, escrito aí. eu tô. É, É, é sim, que nem esses caldinhos de supermercado. É uma Tá essência, bom. sim, com um essência saborzinho de assim pra galinha. gente. Que é para nós, né? Um caldinho quinora aí vai bem, né? Caldinho sabor canja, caldinho fluídico, sabor É, mandioquinha, para quem isso gosta, aí. né? E o É. Sabor espírito hambúrguer. superior, que a gente está longe ainda, Que não ele faz mal. se alimenta da troca com a natureza, do amor, que ele está sempre em ação, né? Então foi isso que eu entendi, né? Não é isso? Isso aí, Tá Márcio. certo, Márcio. É isso mesmo. Ah, o caldinho foi modo de te dizer, não vai ser Eu alimento. sei, Márcio, eu entendi. Mas é porque tem indústrias lá, né? Então, lógico que deve ter uma essência aí, dando Bom, outra hein? piada. Olha, o irmão X, no livro Cartas e Crônicas, no capítulo Treino para a Morte, ele fala assim, que o cemitério na barriga é um grande transtorno na nossa grande viagem. Ixi. O cemitério na barriga, ou seja, de comer a alimentação carnívora, né? Olha a preocupação do Alexandre, ele nem respira. Meu É. problema é o torresmo, Márcio. Aproveita comer agora que está encarnado, né? Que ainda E deixa o pode. cemitério para depois, né, doutora? Deixa o cemitério. Ô, Virgílio, Cemitério na dá licença, barriga. eu gostaria. Ô, Irvênia, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Virgílio. Pode Você está falar, Márcio. falando ainda? Eu espero. Virgílio, lá no caso aqui, na maioria das vezes, desencarnado, né? Eu levei assim para um lado também para os encarnados. Eu entendo assim que a espiritualidade, ela como se fosse um compulsório para os espíritos mais atrapalhados. Um exemplo, se eu desencarno, eu sou meio atrapalhado, eles vão me ajudar. Peraí, vamos levar esse rapaz aqui para dar uma acalmada nele, e assim por diante. E eu acho que sim, é bem explicado aqui que o compulsório é interessante isso. Então eu levei lá para o lado dos drogados, e quando a gente às vezes fala que vamos tentar recuperar um drogado, e quando a gente fala da internação compulsória, o pessoal se assusta, fica com medo, né? Mas, e conseguindo, voltando aqui para o desencarnado, quando a gente fala lá do amor, que a gente precisa ter muito amor para poder conversar com esses espíritos, mas o encarnado também, no caso. E não é tão irrelevante o que eu estou falando sobre a internação compulsória do encarnado também. Eu levei para esse lado, porque seria fácil você conseguir fazer com que um encarnado
ele pudesse compreender esse lado também, né? E ajudaria muito, porque na realidade, ele estando bem, o encarnado estando bem, o perispírito dele seria bem melhor, e quando ele desencarna, ele seria um espírito mais evoluído. Então, Então, eu prestando atenção nesse parágrafo aqui, eu levei para esse lado, tá? Não é, eu entendi assim na minha cabeça. Aí eu falei, é interessante isso, que o próprio Emmanuel, ele colocava isso, o André Luiz, né? Que é André Luiz, aliás, ele coloca isso de uma maneira que se você focar bem nesse parágrafo, eu acho que dá para ter esse entendimento. Me ô perdoe se eu Alexandre, olha tiver. só, você falou sobre o drogado, né? O drogado é um dos problemas mais complexos que tem, porque se a vida inteira ele não conseguiu se desligar da droga, não é porque ele desencarnou que ele vai se desligar. Muito ao contrário. Muito ao contrário. Ele pode ter muito mais facilidade de acesso à droga depois de É, desencarnar, Com certeza, com né? certeza. Quando ele fala que eles são levados, né, para os centros para tomar aquela sopinha, isso aí também não é um negócio assim, né? Digamos, né? Normal, corriqueiro. A gente sabe que espiritualmente as coisas elas são mais bravas, né? Elas são mais tipo assim, aqui a gente tem cuidado, né? Cuidado, vai traumatizar, leva lá para o psicólogo. Aí a gente vê Bezerra de Menezes provocar aquelas catarse, né? Que a pessoa só não morre pela segunda vez e só não infarta porque não está com corpo físico. Então, essas questões espirituais, né? A aplicação dessas metodologias, eu sempre penso nisso. Eu nunca consigo ter uma resposta assim tranquila, não, né? O que dá para a gente começar a entender é o seguinte: a quem muito é dado, muito será pedido. Muito será pedido, né? Então, se o Alexandre está toda. Não, vamos falar o Virgílio. Se o Virgílio está toda semana fazendo churrasco e amigo, churrasco, cerveja, e amigo, churrasco, cerveja, olha só, com o conhecimento que temos, né? Como é que faz? Né? Não tem como o pessoal querer me pegar pelo braço, ô querido, vem cá, olha, nós vamos te colocar nesse refeitório. Não. Então, tudo bem. Essas situações, elas existem, se aplicam, tanto que ele fala, mas com certeza é para aqueles que atravessam a existência sem a possibilidade de ter a compreensão que temos, né? Mas que já é, conservam uma bondade, né? Uma condição moral relativamente, né, avançada, é sim. né? Então, Oh, sabe, eu vejo muito por aí, né? Ou seja, é bom a gente começar a entrar na linha mesmo, né? Porque o bicho vai pegar, né? Já Então, entrando na linha que nem irmão Jacó, né? Já entrando na linha, como irmão uma coisa Jacó que eu já. sempre penso, uma coisa que eu sempre penso é o seguinte, né? Dia que eu desencarnar, uma das coisas que eu vou fazer muito pouco é falar, né? Falar, ouça, né? Ouça e obedeça, que é melhor, né? Porque na presença de guia espiritual, mesmo eu ficando quieto, eu já tive que ouvir, né? Já tive que ouvir, né? Uma vez o guia olhou bem para mim assim, né? Percebeu que eu queria falar, mas eu não falava. Em vez dele ficar quieto, ele olhou bem para mim e respondeu, porque ele sabia que eu ia pedir alguma coisa, né? Ele olhou bem para mim e falou assim: Olha, meu filho, vamos fazer o seguinte: nunca peça de mãos vazias, ou seja, se você não abriu a boca até agora, continua com a boca fechada, né? E Virgílio, você ainda teve isso daí. Eu fui 3 vezes. Eu fui que nem Pedro. Eu fui a primeira, deu uma paulada, a segunda deu uma paulada, a terceira eu aprendi, entendeu? Porque eu sou meio difícil para entender. Eu Não, três né? vezes eu Então, recebi na terceira eu falei, agora chega. é isso que a Cláudia disse desse processo de um século para colocar ordem em alimentação, né? E nós vimos que em nosso lar, dependendo da pessoa que se aproxima, ela não vai entrar mesmo, ela não vai entrar, ela não entra, né? Então, Ô, aqui no Virgílio, mundo, a gente ainda consegue, né, que alguém tenha um dozinho de nós. Lá não tem jeito. Virgílio, Ah, depois dessa que a Evênia falou, que eles contrabandeavam comida em nosso lar.
e demorou 150 anos para normalizar, eu estou vendo que o Brasil só daqui uns 300 anos, viu? Ô, Márcio, 300? Poxa, meu filho, que bom. 300. Não, isso reencarnando milhares de espíritos evoluídos, né? Ah, sim, e Porque tirando de cena também milhares, né? milhares e milhares. Olha, e nesse processo aí do nosso lar, o governador pediu, foram 200 instrutores de planos mais elevados lá, Bem lembrado. fazer palestra, demonstrar que a alimentação, tudo, olha, Ó, não, mesmo assim, teve gente que se revoltou, que não aceitava, ele precisou fechar todos os portões do nosso lar, não deixar ninguém entrar, ninguém sair, e demorou mais 50 anos ainda. meu Operação Deus. de guerra. É, só É, no nosso lar, pode ler lá. isso aí. É que nem minha mãe diz, paciência e resignação. E vamos em É, frente. Muito bom. Largar de comer churrasco, senão vai obsediar churrasqueiro depois, hein? É, o Diogo, pela expressão dele, é um cara que não come churrasco. Evitando, né, Virgílio? Antes tarde do que nunca. Na verdade, eu estou vendo o comentário que vocês estão fazendo de alimentação e tudo, o estudo que você fez, né? E a colocação do Alexandre, que o pessoal está comentando aí. Eu acho que nós, espíritas, a gente sempre tem que trazer a racionalidade para junto da fé, né? Kardec já falava isso lá atrás, né? Não me deixe faltar a razão e a fé, até a Meimei falava isso também. Eu acho que é tudo, o espiritismo ele é muito bacana porque é tudo questão de bom senso, né? Porque as outras religiões, muitas vezes, elas passam a informação de que desencarnou e do lado de lá todo mundo vira anjo. E aí é Vai para o nuvenzinha, céu. e todo mundo volitando, e todo mundo atravessando porta, e todo mundo saindo daqui, indo lá para o Japão. E o Espiritismo traz a gente para a realidade. Então, assim, é muito simples você ter uma visualização do que você vai ser após o desencarne, vai ser muito parecido do que você é aqui. Você acabou de falar dos vícios aí, das drogas e é incalculável, assim, é irracional você imaginar com a pessoa que viveu a vida toda, né, morreu às vezes até por uma overdose, e ele não vai sentir esse problema do lado de lá. Uma pessoa, igual a gente está falando, é interessante essa alimentação. É muito irracional você imaginar que você vai desencarnar e você vai chegar lá, vai ter churrasco para você comer lá no nosso lar, ué. Então, assim, não faz o menor sentido. Então, assim, a gente já tem que ir preparando para o desencarne em vários sentidos. Não, da alimentação é um dos, do desapego. O Robson, ele até comentou isso na palestra lá no domingo, lá no centro, que às vezes a gente tem que ir preparando, às vezes a gente não gosta de escutar, mas a gente tem que ir preparando para o nosso desencarne e começar a desapegar de algumas coisas aqui enquanto encarnados que nós não teremos lá, entendeu? De vários, de vícios, né? De várias espécies, muitas vezes do poder, do dinheiro, do excesso da alimentação, às vezes de uma paixão, de uma posse em cima de um filho, porque a gente só fica nisso, né? Mas até que ponto que é saudável esse amor que a gente sente com um filho? Será que não é uma posse, um desejo de querer ter perto, pelo próprio cônjuge? E são tudo coisas que vão ficar e a vida vai continuar. Então a gente tem que ir preparando para essa leveza para o desencarne, porque não muda, porque isso aí é muito fantasioso você achar que desencarnou e todo mundo virou anjo. É só uma continuação. Você quer morrer bem, viva bem. É simples assim. Isso É isso é mesmo, trazer a razão para a fé, para a com religião, certeza. não é? Então acho que é por aí. Muito bom. Mais alguém tem algum comentário? Ó, eu fico feliz de ver os meninos falando, viu?
Faltou o Walter aqui também, né? Fico Então, Walter, feliz, viu, ô, Diogo? Aprendendo direitinho. E ele é novo no Espiritismo. Laíde, Oi. a Alice eu não tenho visto mais nas reuniões nossas. Não, ela tem ido aos domingos, Não, ela não, entra aqui. aqui. Vamos conversar. Mas ela, acho que a semana passada estava aí, não estava, ô, Claudinha? Tava aqui? Alice? Acho que estava sim. Não, Lembro. acho que Eu acho não. que estava, não sei. Eu acho que estava sim. A semana passada parece que entrou todo mundo. Acho que não estava, não. Não? Não. Acho que já tem um tempinho. Né? Vamos ver a Alice. Vamos conversar com ela, porque sábado ela entra, né? E domingo ela vai ao centro. Muito Vamos bem. encerrar então, gente, se ninguém tiver mais Vamos nada encerrar. a acrescentar. Ô, Márcio, você é o O The Chosen. mineiro. O The Chosen. Ok, ok. Foi muito boa o estudo de hoje e queremos, nesse momento, agradecer a esse Pai amoroso que sempre nos premia com tantas lições e oportunidades de aprendizados, além da vida de aqui estarmos reencarnados. Agradecer a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos mentores da Casa Luz e Caridade, que sempre nos adotaram, nos estimularam, e agora, nessa nova diretoria, tem impulsionado nos últimos anos um avanço no aprendizado da doutrina de Jesus e nos estudos proporcionados por Kardec, André Luiz, e assim, repletos de alegria e de emoção, queremos finalizar esta reunião que nos permitiu tão boas reflexões. Possamos levar para os nossos lares, para o nosso íntimo, todos esses aprendizados, para que futuramente estejamos melhor preparados para a seara de Jesus. Que Deus nos ampare, hoje e sempre, que assim seja.